Boa noite, Simone, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre onisciência e onipresença. O nosso convidado de hoje é o reverendo Flávio Américo. Reverendo Flávio Américo, que hoje está pastoreando na Igreja Evangélica Reformada de Colônia Holandesa, lá no Paraná, mas que é daqui de Natal, fez seminário em São Paulo, estará conosco hoje falando sobre esse tema tão importante e necessário, onisciência e onipresença. Então vamos aguardar a chegada dele. Já vou convidando o pessoal aqui, você que está nos assistindo. O tema está aí, onisciência e onipresença. Convidado o reverendo Flávio Américo. Participe conosco da live de hoje, né? Pense em perguntas que você possa fazer acerca desse tema tão importante, tão necessário para, a, para o cristão compreender ali, conseguir entender questões sobre Deus, especialmente desses dois temas. Hoje a gente vai pensar em perguntas que sejam necessárias para a elaboração desse tema. E já já o reverendo Flávio Américo estará conosco. Ele já deve estar conectando aí. Então, por enquanto, convido vocês a pensarem aí em ideias relacionadas a esse tema, a esse bate-papo, onipresença e onisciência de Deus com o reverendo Flávio Américo. Então, convidar aí, aproveita para chamar quem ainda não está assistindo, quem você não quer que perca essa live, né? Então, é muito importante. A gente vai ficar aí 50 minutos, uma hora, falando sobre, sobre esse tema tão necessário, tão importante para a vida da igreja. Se você ainda não conhece, essa live da sexta-feira é parte do projeto Sementes de Fé. E no projeto Sementes de Fé, a gente grava vídeos de segunda a quinta-feira, coloca no canal do YouTube da nossa igreja, fazendo estudos de verdades essenciais da fé cristã. E na sexta-feira, nós fazemos live aqui no Instagram da nossa igreja, né? Esse Instagram que você está acessando. E o propósito é justamente poder tirar sua dúvida, poder comentar o tema da semana. A proposta é justamente essa, é justamente falar sobre o tema. Então, se você tem uma dúvida, se tem alguma questão que foi abordada durante a semana, que para você ainda não é algo fácil de compreender, fácil de entender, nós vamos comentar aí alguns temas que foram falados durante a semana, mas outros temas também. E é uma alegria muito grande poder dividir a tela com o reverendo Flávio Américo. Boa noite, reverendo. Está conseguindo nos ouvir aí? Sim, estou. Que bom, seja muito bem-vindo, muito boa noite. E queria pedir, em primeiro lugar, obviamente, para o senhor se apresentar um pouquinho, falar um pouco sobre o senhor, e aí fica à vontade para contar alguma trajetória. O senhor já esteve lá na Filadélfia, já nos conduziu em escola dominical, acredito que em outras ocasiões também, mas talvez alguns irmãos que possam estar nos assistindo ainda não conhecem, então é importante o senhor falar algo relacionado a isso. Pastor Jorge já está por aí, Glaucio, a Liz, Simone, sejam todos muito bem-vindos. E fica à vontade, pastor. Deixa eu primeiro perguntar, você está me vendo? Estou conseguindo te ver, estou te ouvindo também. O enquadramento está bom, que eu não estou tendo nenhum retorno visual, assim. Pode baixar um pouco a câmera, sabe? O ângulo da câmera.
Mais um Assim? pouco, mais um pouco só. Isso. Aí já fica bom. Assim fica bom? Fica, tá muito bom assim. Pronto. Então, boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Boa noite, meu irmão Ian. Obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Eu já estive algumas vezes aí na igreja, acho que em 2 escolas dominicais. Eu tive a oportunidade de estar com vocês e agradeço o convite mais uma vez. Eu estava com um amigo agora no estudo bíblico e disse: vou ter que ir para casa porque eu vou falar em Natal agora. Vou ter que falar em Natal agora na igreja lá em Natal, então tenho que ir logo. E eu sou Flávio Américo, sou casado com a Jéssica e pai da Sarinha e da Aninha. A Aninha é a irmã gêmea de Sarinha, mas já está com o Senhor. Ela está com o Senhor, mas eu sempre me lembro que eu sou pai dela também. Então, sou pai da Sarinha e da Aninha. E Sarinha a gente tem o privilégio de criar e a Ana tem a graça de já estar com o Senhor. Eu sou de Natal, bem como Jéssica e Sarinha. Nós nascemos aí em Natal, nos criamos aí, estudamos aí também. Só no período do seminário que eu estudei em Campinas, de 2011 a 2014. Então a gente morou em Campinas. Jéssica só foi em 2012 quando a gente casou, mas eu morei esse tempo todo em Natal. Quando voltei, eu sempre fui da Igreja Presbiteriana de Cidade Satélite, desde os meus 11 anos, quando eu entrei em 1996, e fui membro dela até ser ordenado em 20 de fevereiro de 2015. Quando eu voltei, eu me formei em dezembro de 2014, 2015, eu fui ordenado e me tornei, então, pastor, e fui trabalhar na Igreja Presbiteriana de Natal, onde eu trabalhei até o ano passado, até dia 15 de outubro do ano passado. Hoje eu estou também estudando no Jumper, né? Fazendo doutorado lá em ministério, junto com... É uma parceria com o RTS, né? O Reformed Theological Seminary. E hoje, desde novembro do ano passado, nós estamos aqui no Paraná. Eu estou licenciado no presbitério e estou servindo aqui numa colônia holandesa, na cidade de Castro, no Paraná. Estou servindo na igreja de Castrolanda, Igreja Evangélica Reformada de Castrolanda, o nome do bairro, né, na cidade de Castro, no Paraná, mas a colônia holandesa é chamada de Castrolanda. E aí eu sirvo na Igreja Evangélica Reformada, é uma igreja de tradição holandesa, calvinista de tradição holandesa. Diferente da IPB, os símbolos de fé não são os símbolos de Westminster, são o Catecismo de Heidelberg e a Confissão Belga. São os símbolos usados aqui na igreja. Inclusive, eu estava no estudo bíblico agora do Catecismo de Heidelberg. Interessante. Ô, pastor, você tem formação também na área de história, é isso? Isso. Tenho graduação e mestrado em História. Muito bom, muito bom. Muito interessante. E com relação a essa colônia holandesa, pastor, como é que o senhor acha que é a experiência de estar trabalhando aí com um grupo de colonos holandeses? O senhor que é de Natal e trabalhou na Igreja Presbiteriana de Natal, existe alguma diferença significativa de cultura, algo que o senhor queira comentar nesse sentido? Cara, tem umas diferenças. Tem coisas semelhantes, a tradição é calvinista, né? Só que o calvinismo nosso presbiteriano sofreu uma influência mais das Ilhas Britânicas, né? Do puritanismo inglês e da Igreja Presbiteriana Escocesa e via Estados Unidos. Então, aqui a igreja está mais próxima dos padrões europeus. Assim, para comentar de forma rápida, a liturgia aqui é muito mais genebrina do que a liturgia da IPB. Assim, o jeitão de liturgia, o nosso jeito de liturgia da IPB, mesmo as igrejas que a gente considera mais conservadoras, assim, mais tradicionais, elas têm um jeito de liturgia mais participativo e mais parecido com as liturgias pós-período dos avivamentos na Inglaterra e nos Estados Unidos. Aqui, por exemplo, não tem momento de louvor, as músicas são espalhadas ao longo do culto, começa com um voto que é
como Calvino começava, que é o Salmo, que diz que o nosso socorro está no nome do Senhor, Criador do céu e da terra. A liturgia toda aqui dura 1 hora, Aham. com sermão, com tudo. Jeitão bem. Aquelas coisas de sermões longos, assim, já são mais século XIX para cá. Então, a liturgia daqui veio meio que direto da Europa, sem passar muito por esses períodos de avivamentos que a igreja presbiteriana passou nos Estados Unidos. A nossa igreja é fruto de avivamento, né? Em alguma medida, o Simonton Uhum. vem para cá após uma experiência de conversão num acampamento evangelístico dessas práticas de avivamento e tal. Aqui eles cantam salmos, não são só salmos, mas ainda há a prática de cantar salmos, a gente canta músicas de Saltério de Genebra. É muito litúrgica a igreja, muito litúrgica, muito protocolo para tudo. O púlpito é aquele púlpito alto, eu só subo no púlpito na hora de pregar, tem escadinha para o púlpito, é um Aham. jeitão Aham. meio europeu. Isso é uma A diferença. Tem liturgia, outras, mas a liturgia é conduzida em um outro local, então, não é no púlpito. isso não, a liturgia é conduzida de baixo, de uma mesinha, que é de lá que é conduzida a liturgia. E o presbítero não participa da liturgia, toda a liturgia é o pastor. Aham. Pastor, qual é o vínculo da denominação com a IPB? Existe assim alguma conversa nesse sentido? Como é que funciona? Sim, o vínculo é antigo, assim. O sogro do Augusto Nicodemos, o Francisco Leonardo Schalkwijk, ele nunca foi da IPB. Ele foi diretor do seminário de Recife e tal, mas ele nunca foi pastor da IPB. Ele sempre foi pastor da denominação que eu estou hoje. Entendi. Eu já encontrei os documentos do Supremo Conselho solicitando o empréstimo dele para ser diretor do seminário de Recife, mas ele nunca largou a igreja holandesa, ele continuou como membro aqui no Brasil da Igreja Evangélica Reformada, né? No Brasil. Então, ele não era pastor da IPB. Ele era cedido como eu estou cedido para cá. Aham. É uma troca Apesar desigual, mas, bom, foi o que aconteceu. Talvez não. Pastor, É, o, apesar de ser uma colônia holandesa, o culto é em português ou tem outra. a colônia aqui é diferente da colonização alemã, que chegou no século XIX e as pessoas que vieram já morreram. A colônia aqui começou nos anos 50, 51, 52, 53 foram as levas. Então você ainda tem gente viva que chegou aqui com 15, 20 anos. Foi alfabetizado em holandês. Então a igreja ainda tem um culto em holandês, o terceiro domingo. Aqui é igual à Europa e Estados Unidos. O principal culto é de manhã, não é o de noite. O Uhum. principal culto é matutino. À noite ainda nós temos um culto em holandês no terceiro domingo, e se tiver um quinto domingo também é em holandês. O boletim é em 2 línguas, o estudo bíblico é em 2 línguas. O pessoal mais idoso tem dificuldade com o português. O outro pastor, aqui não tem, isso também é uma invenção, assim, surge nos Estados Unidos, a ideia de a figura de pastor titular e pastor auxiliar. Aqui não. Todos os pastores são iguais e fazem parte do colegiado. Então, não tem essa figura de auxiliar e titular. O outro pastor fala holandês. Então, é ele que faz os cultos em holandês, porque eu não tenho essa habilidade, não. Mas é provável que seja o último pastor que precise falar holandês, porque o pessoal já está mais idoso, né? O pessoal, assim, abaixo dos 30 anos, poucos falam holandês hoje, assim. A maioria fala inglês. A segunda língua não é nem holandês, é o inglês, né? Mas falam português. Então, assim, eu, por exemplo, quando visito uma pessoa com 80, 90 anos, eu tenho um pouquinho de dificuldade, porque eu tenho que falar muito devagar. Até pregando, assim, quem me conhece, eu não falo pregando com essa velocidade que eu estou falando aqui. Eu tenho que falar mais devagar, porque aqui o pessoal mais idoso tem um português um pouco mais arrastado, assim. Muito interessante, muito interessante. Pastor, algumas pessoas aí já entraram. O reverendo Rafael Cavalcante entrou aí, botou só os feras da IPB.
a Ícaro, outros irmãos estão aí. Fiquem à vontade, irmãos, sejam muito bem-vindos. E hoje nós vamos falar sobre esses dois temas que estão aí. Estamos com um convidado especial, o reverendo Flávio Américo, e vamos falar sobre onisciência e onipresença de Deus. Pastor, eu gostaria que a gente começasse falando sobre onipresença, apesar de eu ter colocado aí da ordem invertida. Como é que a gente pode conceituar onipresença? O que é onipresença? Qual texto bíblico, principalmente, nós encontramos aí, se o senhor quiser mencionar alguma coisa desse tipo? Qual é o conceito, assim, e onde a gente encontra essa ideia na Bíblia, né? Tá. A onipresença de Deus é a ideia de que Deus está presente em todos os lugares. Assim, não existe limitação para a sua presença. É diferente da gente que só conseguimos ocupar um lugar no espaço. Nós não conseguimos ocupar dois ou mais lugares. Deus não. Deus está presente em todos os lugares. Talvez o texto mais famoso que mostra essa característica da onipresença de Deus é o Salmo 139, quando o salmista reconhece que não conseguiria fugir da presença de Deus. Aonde quer que ele vá, Deus está presente. Ele, no mais alto céu, ou no mais profunda, ou na maior profundeza que a gente conseguir imaginar, em todas as direções do globo, Deus está presente. E Deus está presente não no sentido de que ele fica se movendo de um lugar para o outro, mas ele está presente porque ele transcende o espaço, né? Ele está presente completamente em todo o lugar, em todos os lugares, né? Berkoff, quando fala da questão da onipresença, ele fala da imensidade, é um pouquinho diferente do que o Sproul coloca, mas coloca que Deus está presente em todos os lugares porque não há limite espacial para ele. Isso seria a sua imensidade, é um conceito que ele usa. E a onipresença seria essa ideia de ele estar completamente aqui. Então, se a gente está... Eu estou aqui em Castrolanda, o Ian está aí em Natal, e Deus está presente nos dois lugares. Mas não como se ele tivesse deitado, os pés aqui e a cabeça dele aí em Natal, mas ele está completamente presente e ativo e abençoando e cuidando do Ian, como está aqui comigo. Jesus Cristo, inclusive, reforça isso, e isso tem a ver com o fato dele ser Deus, mas ele é um homem diferente. Ele promete estar conosco também todos os dias até a consumação dos séculos. O Espírito Santo também, como Deus, está presente no coração de todos os crentes. Ele não está presente, uma parte dele está em mim, assim, dividiu o Espírito Santo em pedacinhos e espalha em todos os crentes. Não, ele está plenamente em cada um dos crentes. Então, grosso modo, é essa a doutrina que nos lembra desse atributo de Deus. É um atributo incomunicável, a gente não divide com ele esse atributo. Ele está além da nossa capacidade de lidar com o espaço. O espaço é criação dele, ele não é dependente, ele está além do espaço. Amém. Pastor, inclusive, essa conceituação me fez pensar em algo que talvez tenha sido muito questionado nesse período de pandemia em que nós vivemos, e eu já relaciono com alguma palavra que o senhor deu no começo sobre liturgia, né, ir à igreja, o local ali no culto, um púlpito mais atrás, outro mais na frente. É muito comum as pessoas se perguntarem, poxa, se Deus está em todo lugar, por que nós nos reunimos num templo em um determinado momento para um serviço religioso, né, para algo ali chamado culto de adoração? Por que eu não posso ficar em casa, né? Por que eu não posso simplesmente ter a minha devoção ali de dentro da minha casa? Inclusive, se o senhor puder, obviamente, falar sobre a questão do Antigo Testamento, também o templo, e como nós vemos isso atualmente, né? Acho que é algo que está bem relacionado com o contexto que nós vivemos. Talvez tenha sido uma dúvida presente aí para algumas pessoas que se perguntaram sobre isso
quando precisaram ficar à distância umas das outras, em função da pandemia. Como é que a gente deve ver essa questão da onipresença versus o lugar de adoração? Tá. Muito legal a sua pergunta, relacionando inclusive com a questão que a gente está vivenciando, né, de distanciamento social e os cultos, assim, às vezes não poderem acontecer presencialmente. E, na verdade, eu pessoalmente trabalho com a ideia de que o culto não é transmitido. O que é transmitido é a liturgia e está sendo feito um culto na igreja e as pessoas estão fazendo culto em casa e não é Doméstico, né? Perfeito, isso perfeito. não, Entendo não assim é o também. mesmo. Não é o mesmo, não é um culto online. Isso não, eu pessoalmente não acredito que isso exista. Você tem vários cultos acontecendo com a orientação litúrgica feita da igreja. Mas essa questão é importante porque a gente precisa, voltando já para a questão que você falou do Antigo Testamento, né? Deus, quando decidiu se revelar ao povo de Israel, ele decidiu que teria um lugar de adoração específico, que seria no tabernáculo e posteriormente no templo. E a Bíblia fala que lá é a casa de Deus, a Bíblia fala que lá está o seu trono está em Sião, que é o monte em Jerusalém, onde ficava o templo, né? A Bíblia usa essa figura para dizer que Deus estava lá de forma especial. Contudo, dizer que ele está lá de forma especial para o ato de culto faz a gente voltar um pouquinho antes e entender o que é esse culto que acontecia no templo. Ele nunca substituiu o culto como a vida e o culto doméstico, digamos assim, mas ele era. O nome que o Antigo Testamento dá para essa reunião é Santa Convocação e Assembleia Solene. Então a ideia não é que Deus estava restrito àquele espaço, mas ele convocava o seu povo para estar naquele espaço, porque era ali que ele decidiu que seria adorado. Então é mais uma questão de Deus decidir que vai ser assim o nosso relacionamento com ele no culto, que a gente chama culto público, a Assembleia Solene e a Santa Convocação, do que uma questão de que Deus só estava naquele espaço. Você tem salmos que falam que lá é o trono de Deus, mas o mesmo livro de Salmos fala que o Senhor reina sobre toda a terra. É lá também que está o Salmo 139 dizendo a gente não consegue fugir da presença de Deus. Então é mais uma questão de Deus impor isso a nós, ordenar isso a nós, do que necessariamente uma limitação espacial de Deus. Inclusive, Israel errava quando pensava que Deus estava restrito àquele espaço. E assim, quando Israel fazia isso, pensava como os pagãos. Como é que pensavam os pagãos? Bom, aqui nesse território se adora Baal, nesse outro território aqui se adora Yahvé. Aqui, Deus era tratado como um Deus tribal ou territorial. E Deus sempre negou essa afirmação, dizendo que é o Senhor de toda a terra. Não tem Baal em canto nenhum, não tem Iã em canto nenhum. Iã aqui é o Deus não da nossa mitologia africana, mas Iã, o Deus cananeu do mar. Não tem Marduk em canto nenhum. Não, esses deuses não existem. Yahvé é o Senhor de toda a terra. Assim, bem rapidinho, é a ironia da passagem, por exemplo, de Elias e a viúva de Sarepta. Elias foge do território de Yahvé, digamos assim, Israel. Ele foge do território de Yahvé, porque lá Jezabel fez o pessoal adorar Baal, que é um deus da região de Sarepta. Aí Deus faz, Baal era o Deus da chuva. Então, vocês querem adorar Baal porque ele manda chuva? Então fique pedindo chuva a ele. Vocês vão ver que vai ter seca. E aí Deus manda a seca. Aí Deus faz o profeta ir com a viúva em Sarepta, terra de Baal, e ter água lá. Dizendo assim, Baal nem manda aqui, e quem manda na terra de Baal sou eu, porque Baal não existe. Então Deus não é um Deus tribal. Ele é o Senhor de toda terra. Quando Jesus Cristo, então, diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, ele diz, ide e fazei discípulos de todas as nações. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É uma extensão, é máxima a extensão temporal e espacial. Então, quando a gente vai ao culto,
Não é porque Deus está só lá. Não, Deus está na minha casa, Deus está comigo onde eu estiver. Jesus prometeu que vai estar lá. Mas ele nos convoca. É um dever, não é um privilégio só, não. É um privilégio, mas é um dever. Deus convoca o seu povo ao culto. Deus, os salmos inclusive, convocam toda a terra, todo ser que respira. É o nosso dever fazer parte da Assembleia Solene. Aliás, a palavra igreja, que a gente tende a pensar como prédio, a palavra significa assembleia. A igreja é a assembleia reunida. Não existe igreja sozinho. Eu não sou igreja, você não é igreja. Às vezes você vê hoje o povo, igreja é você. Não, igreja não é você. Igreja é sempre plural. Igreja é sempre assembleia, é o povo de reunido em torno do Deus da aliança, diante do Deus da aliança, por meio da mediação de Cristo. Então, esse papo de igreja sou eu não existe. Não existe igreja no singular. Igreja é sempre plural. É sempre uma assembleia que foi convocada a estar ali. Amém, amém. Isso é muito importante ser reafirmado nesse período que a gente vive, né? Nesse contexto onde a pessoa pode terminar achando que ela pode terminar aderindo a essas ideias, né? De que igreja sou eu, de que eu posso ser cristão em casa para o resto da vida, de que Deus está em todos os lugares, então não há problema, né? Simplesmente não se reunir. O prédio não. Isso, o prédio. A igreja não é o prédio, é verdade, mas a igreja é a assembleia. A gente podia fazer essa assembleia no sol, no meio da Arena das Dunas. Mas é inconveniente, é quente, teria que pagar por isso. Graças a Deus a gente tem um lugar com ar-condicionado para se reunir. É verdade, a igreja não é o prédio, mas isso não é desculpa para eu ficar em casa, porque a igreja é a assembleia reunida. Por isso que eu acho que não há culto virtual no sentido que eu estou dizendo, porque a assembleia não está reunida. É possível que a família esteja reunida ali assistindo, aí vai ser o culto da família. Sim, sim. Perfeito. Mas o povo de Deus é convocado para estar reunido. A santa convocação é a Assembleia Solene. Amém. Pastor, mudando um pouquinho de assunto, mas ainda dentro dessa, pensando em implicações da onipresença, é muito comum as pessoas, por exemplo, quando estão começando o culto, elas usarem expressões do tipo, nós estamos entrando na presença de Deus, né? Nós estamos agora diante da presença de Deus, né? E às vezes a ideia que a pessoa quer passar é justamente que ela está entrando numa nova dimensão, como se ela antes não estivesse na presença de Deus, e a partir do momento que ela começa a lidar com coisas religiosas, ela entraria na presença de Deus. Quer dizer, você não estava antes e agora você está. Como é que a gente tem que ver isso? Existe alguma mudança de fato no sentido da presença de Deus? Como é que a gente precisa ver isso se ele é onipresente? Então, assim, ele é onipresente, mas existe alguma presença diferenciada ou não? De fato, ele está presente sempre diante de nós. Cara, eu penso que há uma dimensão diferente, sim, em algum sentido, porque a gente está obedecendo ao chamado dele para estar lá. E ele promete nos abençoar quando a gente obedece a ele quanto à santa convocação. Vamos pensar na ceia do Senhor. A Igreja Católica entende que na ceia do Senhor o pão se transforma em carne e o vinho se transforma em sangue. Cristo então está presente porque está ali o corpo e o sangue dele. Essa é a doutrina da transubstanciação, que não está na Bíblia. Bom, aí os luteranos entendem que a doutrina da consubstanciação. Eles entendem que ali no pão está presente a carne, ainda é pão, mas a carne está presente, e ainda é vinho, mas o sangue está presente. Então, é a chamada consubstanciação, que também não tem respaldo bíblico. Bom, esses são dois extremos, digamos, da presença, no sentido de que a carne está ali e o sangue está ali. Então, é especial porque a carne de Jesus está ali e o sangue de Jesus está ali. A visão outra, que era a visão defendida por Zwinglio, e eu sempre tenho que dizer em Natal que Zwinglio não é o pastor da igreja de satélite, é o Zwinglio reformador, porque uma vez eu falei e o pessoal ficou, pastor Zwinglio fala isso? Eu disse, não, é Zwinglio, o suíço lá, o outro, Rick Zwinglio e tal. Zwinglio defendia que a ceia é só um símbolo,
E essa é a visão predominante no Brasil, que veio por meio dos batistas e, consequentemente, originalmente influenciados por batistas, os pentecostais. E aí tem muito presbiteriano achando que na ceia Jesus não está presente como em qualquer lugar, mas ele não está presente ali. E a visão calvinista, que está nos nossos símbolos de fé, é que Jesus está presente espiritualmente na ceia. É uma presença espiritual, mas é uma presença real. Essa é a expressão ortodoxa. Tá? É uma presença real, mas espiritual. Não é o corpo, não é o sangue, mas é Cristo espiritualmente. Não me pergunte o que significa isso, mas é o que está lá. Mas Jesus não está presente em todo canto? Está. Mas ele decidiu se fazer presente de forma abençoadora, aplicando o evangelho aos nossos corações quando nós participamos do sacramento. Então, de certa forma, no culto, eu entendo que Deus está presente de forma abençoadora, porque a gente está usando um meio de graça, como é quando a gente está em oração, como é quando a gente está lendo a palavra. Então, nesse sentido, há uma dimensão espiritual, sim. Eu pessoalmente acho que há. Agora, essa ideia, assim, estamos entrando na presença de Deus, aí eu já tenho, assim, a gente precisa de um pouco de cuidado para não pensar que a gente que está fazendo ele vir ao culto. Não, a gente está indo ao culto como resposta. Deus não vai para o culto porque a gente foi, a gente vai para o culto porque ele já está lá e nos chamou. Dá para entender o que eu estou querendo dizer, assim? Porque parece que é a gente que está indo prestar culto e Deus então responde ao nosso chamado. É o inverso. Uhum. Por isso que eu gosto, inclusive, eu pessoalmente, acho que o primeiro ato de culto nem é a oração de invocação. Eu nem gosto muito dela. Para mim, o primeiro ato de culto é a leitura da palavra, porque o culto é uma resposta. Sim, sim. Deus é o primeiro a falar, né? Deus é o primeiro a falar. E todo culto que eu presto é em resposta ao Deus que fala. Para mim, a liturgia reformada é diferenciada nesse sentido. É um o ato de culto é uma resposta ao Deus que se revela. Uhum. Perfeito, perfeito. Por isso não faz sentido eu não ir, de novo, não faz sentido eu não ir para o culto, assim, porque ele me convocou para estar com o povo da aliança na Assembleia Solene. De fato, de fato. Os irmãos estão comentando aí, mandando legal, amém. A Andréia colocou aí como se as pessoas separassem o sagrado do secular. A Bíblia diz que para os puros tudo é puro, né? De fato, a presença de Deus está em tudo, como o reverendo Flávio colocou, mas há sim um elemento diferente quando nós atendemos ao chamado de Deus e prestamos um culto a Ele, né? Inclusive, isso implica na linguagem, isso implica na vestimenta, isso implica numa série de coisas, porque a gente está numa Assembleia Solene convocada para isso. Deus está em todo lugar? Vamos usar a figura assim, está. Mas Deus decidiu falar de forma séria com o povo no Monte Sinai. E o povo tremeu quando entrou na presença especial, digamos assim, desse Deus, assim como era no templo. De novo, a figura da Assembleia Solene, ela não se limita mais a um lugar em Jerusalém, ou no Monte Sinai, né, naquele momento, ou no tabernáculo, ou em Jerusalém, onde o povo se reúne, mas continua sendo uma Assembleia Solene. Amém, amém. Existem alguns textos que falam sobre a presença de Deus, né? Salmo 16, versículo 11, por exemplo, diz que na presença do Senhor há abundância de alegria, né? Então, quer dizer, diante da tua face, delícias, né? Então, assim, algumas passagens que falam ali sobre a presença de Deus, como o senhor falou, do monte. Mas, pastor, indo agora para o segundo tema, que é a onisciência. Se alguém aí que nos assiste tem alguma pergunta relacionada à onipresença, nós iremos fazer também. Mas só uma questão rápida, só pegando a fala da Dea, ela é a grande diferença do protestantismo do catolicismo monástico. Assim, essa ideia de separação entre sagrado, há um conceito reformado importante que é o corandel. A gente sempre vive na presença de Deus. Então, assim, eu devo ser tão santo quanto... Eu sou um padeiro, eu sou tão santo quanto um monge que está dentro do claustro, lá no mosteirinho dele. Lá. Assim, essa separação entre vida sagrada e vida profana foi secular, digamos assim, foi
o Max Weber vai estudar isso. Essa é a diferença, aliás, o catolicismo sempre teve dificuldade de viver a ética cristã, porque eles separam claramente a vida do clero da vida do povo. Assim. Aquele filme O Poderoso Chefão mostra um pouco isso quando, né? Quando o cara está lá batizando o sobrinho e o padre pergunta assim, você renuncia às obras do demônio? Aí ele diz sim, em seguida muda a cena, os capangas dele matando a galera, fazendo chacina. O diretor de propósito alterna a cena dizendo assim, quando ele está na igreja ele é um religioso, mas os capangas dele estão lá no mundo, estão tocando saiu da presença, então... Saiu da presença, está liberado. E essa lógica, o protestantismo, sobretudo o calvinista, sempre quebrou. Eu sou um sapateiro que vive para a glória de Deus. Isso é como eu lido com sapato, com dinheiro, com o cliente, com a minha esposa, com meu filho, com o meu corpo, com a comida, com qualquer coisa. Essa implicação do discipulado, dessa visão, Deus não é um Deus tribal, Deus não está lá só no mosteiro e o mundo está o Satanás mandando, não, Deus manda no mundo todo. Não precisa pastor ir fazer xixi para marcar território, como às vezes o pessoal faz. Não tem território de demônio, não precisa ter medo de passar em rua que tem casa de candomblé, isso não tem nada a ver. Isso é pensar como um pagão, que Deus está restrito a territórios e os inimigos dele a outros territórios. Não, Deus é o Senhor de toda a terra. Agora, no culto, a gente responde a uma convocação, uma santa convocação. Amém. O senhor fez lembrar, esse assunto rende demais, né? A gente vai lembrando. O senhor fez lembrar daquela clássica frase do Abraham Kuyper, eu acho que é da inauguração da Universidade de Amsterdã, né? Que ele diz que não existe um espaço, um metro quadrado em toda a Terra que Cristo não reivindique, né? Ele não diga, isso é meu. É meu. É muito marcante, né? Quer dizer, tudo pertence a ele. E ele é também dono de toda a ciência, né? Isso é a onisciência de Deus. Da mesma forma que eu fiz com relação Da mesma forma que eu perguntei sobre a onipresença, pastor, a onisciência, como é que a gente pode definir, qual é o texto bíblico aí que a gente pode usar que mencione a onisciência, né? Rapidamente, assim, obviamente, o conceito, né, de onisciência. Tá. A onisciência, então, essa expressão omnisciência, são duas palavras latinas que significa todo o conhecimento, né? Ciência no sentido de conhecimento. Então, a ideia é que Deus tem conhecimento de tudo no passado, no presente e no futuro. Ele sabe tudo o que vai acontecer, ele sabe tudo o que aconteceu, ele sabe o porquê de tudo. Esse conhecimento a gente poderia dizer que é em extensão e em profundidade, assim. Ele é amplo e é profundo. Deus conhece as causas do nosso coração, Jesus mostra esse tipo de conhecimento, né, do coração, Jesus mostra o conhecimento do futuro. Então, a ideia, e são muitos os textos que mostram que Deus conhece todas as coisas, porque, inclusive, ele não só conhece no sentido cognitivo, mas ele conhece no sentido de que tem controle sobre tudo que acontece, né? A gente não pode separar, e eu acho que o Sproul está certo quando ele diz isso, a gente não pode separar o conhecimento de Deus da sua capacidade de controle sobre a história, sobre os indivíduos, sobre a criação como um todo. Então, você tem em Deus esse vasto conhecimento que é também atrelado ao seu domínio sobre toda a criação. Eu só discordo um pouquinho do Sproul, assim, no artigo, não quero fazer polêmica com isso, assim, mas quando ele faz uma crítica ao pessoal que diz que Deus age em outra lógica. E eu entendo o que ele quer dizer, que aí a gente pode pensar que Deus poderia estar mentindo para nós, porque ele, se aquilo que a gente lê na Bíblia é uma lógica e Deus tem outra lógica, a gente não conseguiria entender Deus. Eu entendo que ele quer criticar, mas há um conceito importante em Calvino, que é o conceito de acomodação. Deus, quer queira, quer não, Deus se acomoda à nossa capacidade de compreensão como um adulto, quando vai explicar uma coisa a uma criança,
se acomoda à capacidade de compreensão dela. Então, por exemplo, a passagem bíblica que diz que Deus se arrependeu, não é para a gente pensar que Deus diz, rapaz, eu não tinha pensado nisso, assim, tipo, eu não tinha olhado por esse lado, não é isso. A gente não dá conta de entender o que significa Deus se arrependeu, né? Na sua exaustão. E aí um texto que eu me lembro que mostra isso é Isaías, né? Que meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, quando a gente diz que Deus usa outra lógica, não quer dizer que Deus transcende a nossa capacidade. Lógica, a gente precisa entender o que é lógica. O que é que eu estou chamando aqui de lógica? Lógica é a nossa capacidade de compreender as coisas. Grosso modo, a lógica humana é marcada pelas afirmações ligadas a tempo, espaço e causa e efeito. Grosso modo. A forma de Deus pensar está além do tempo, está além do espaço. Não tem as limitações que nós temos, né? Não tem as limitações. Então, nesse sentido, ela é uma outra forma de raciocinar que nós não temos. Agora, quando ele decide se revelar na Bíblia, usando uma linguagem que a gente entenda, não quer dizer que não seja verdade. É a verdade que a gente consegue entender. Mas a gente não consegue exaurir esse conhecimento. Sim. Porque então, não é bem uma crítica o que o Sproul falou, mas é só deixando claro que a nossa capacidade lógica não é só que a gente não consegue conhecer tudo, é que a nossa própria forma de pensar é condicionada pelo que a gente conhece. Tempo, espaço, causa e efeito. Isso gerou aquilo. E Deus transcende essas realidades porque elas são realidades criadas por ele. Então, é mais nesse sentido. Mas isso não implica que a gente não possa confiar na revelação dele, porque ele se revelou e ele fala a verdade. Ele é verdadeiro. E ele se revelou tanto se preocupando com a nossa compreensão, que ele se fez carne. E habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, assim, isso é uma coisa importante. Deus conhece todas as coisas. E conhece de um jeito especial em Cristo. O Sproul até não trata muito disso, mas Hebreus fala que Jesus conhece a gente de uma forma, inclusive, digamos assim, aqui as aspas bem grandes, que o Pai e o Espírito não conhecem. Porque Cristo se fez homem. Ele foi tentado, assim, ele experimentou, né? Ele experimentou. É o que Hebreus fala. Nós temos um sumo sacerdote que sabe isso. Assim, é um tipo de conhecimento, digamos assim, que Jesus não tinha. Assim, e ele experimentou. E por isso Deus conhece, o Deus Trino como um todo, conhece inclusive a condição humana, porque Cristo sofreu como a gente sofre. Nós temos um representante humano que conheceu todas as nossas deficiências enquanto homem, né? Em sua humanidade. Na sua humanidade, porque na sua divindade ele era onisciente, mas decidiu, enquanto estava aqui, sujeitar a sua vontade à vontade do Pai, né? Perfeito. Pastor, isso que o senhor falou sobre Calvino, o Sproul, ele usa em outro capítulo, antes, ele fala, inclusive, ele diz assim, João Calvino usava uma outra analogia. Ele primeiro cita um caso ali, dentro de um seminário, em que um teólogo suíço famoso dá uma resposta e depois ele fala que Calvino usou uma analogia parecida. E a analogia que Calvino usou, ele dizia que Deus fala conosco numa espécie de balbucio, como os pais se empenham em falar numa linguagem de bebê quando se dirigem a seus filhos pequenos. Assim também, Deus, para se comunicar conosco, míseros mortais, precisa condescender a falar de maneira que possamos compreender. Então, ele meio que trabalha isso. Eu acho que a questão da lógica ali que ele diz é mais no sentido de prevenir, de dizer que não é uma lógica completamente outra, né? Porque, às vezes, na linguagem mais popular, isso é afirmado, né? Não, a lógica de Deus é diferente da lógica humana. Deus continua sendo justo, Deus continua sendo justo e justiça ele ensina. Deus continua amando, ele ensina o que significa amor. Deus continua sendo gracioso e a gente sabe. Aliás, a gente só está conversando sobre isso porque há uma comunicação.
Ele se revelou. Porque a nossa sociedade, por causa de virada linguística, uma série de coisas, meio que defende assim que Deus é uma espécie de agnosticismo cristão, assim, tipo, não pode ninguém conhece Deus, ninguém os Ninguém papas assim, explica, né? ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus, assim. Cara, se você entende explicar no sentido exaustivo, assim, ok, assim, mas que qualquer afirmação sobre Deus está valendo, isso é tolice, assim. Deus se revelou e quer que a gente se relacione com ele a partir do que ele revelou. E o que ele revelou é verdade. É verdade para o que a gente entende, mas é verdade. Então, isso é fundamental. Isso é desculpa de quem quer defender quase um politicamente correto, que todos os caminhos levam a Deus. Todo mundo está certo, menos quem diz que existem coisas erradas. Assim, o senhor falou da questão de exaurir o conhecimento exaustivo, né? Eu lembrei de um livro de ideologia sistemática que vende aí no mercado, tem traduzido para o português, que o subtítulo do livro, reverendo, é Atual e Exaustivo. Exaustivo. É uma teologia sistemática. Eu tenho exaustiva. Mas eu acho impressionante, viu? Esse termo, eu não sei se é do editor, se é do autor, mas impressionante como exauriu o conteúdo, né? Não, eu já vi uma do problema do mal, a resolução final, assim. Eu disse, caraca, o cara Não é fraco, não, viu? Não é fraco, não. Mas assim, mas a gente precisa fugir desses dois extremos, assim, né? Sim, e outra é dessa coisa assim, não, todo mundo tá certo, assim, como ninguém pode dizer nada, tá todo mundo certo. Não tá. Assim, eu estava hoje falando do catecismo de Heidelberg, aí ele diz assim, ele falou que o nosso Jesus, nosso Redentor, Jesus era plenamente homem, plenamente Deus, morreu por nós. Aí, tá todo mundo salvo? Não. Só aqueles que estão unidos a Cristo por meio da fé. E o que é fé? A fé verdadeira, né? Aí, fé verdadeira é um certo conhecimento. Aí ele deixa claro, é conhecimento a partir... Aí ele vai falar de confiança e tal, mas é conhecimento a partir das Escrituras. A gente tem uma ideia de que acreditar salva. Mas alguém tem dúvida que se você acreditar com o fundo do seu coração, você é salvo? Acreditar em quê? Ou em quem? Não basta só acreditar. O que salva você, meu filho, não é acreditar. Porque o cara que enche o corpo dele de bomba e vai em Londres e explode um metrô, e por acaso ele se chama Mohammed, ele acredita. Uhum. Alguém tem dúvida que ele acredita? Que acredita que vai, quando explodir, vai chegar lá e vai ter um bocado de vigia esperando ele? Ninguém. Ele acredita, gente. Ele acredita. Ele vai se salvar por isso? Não, ele está ferrado. Assim, não vai se salvar com isso. Então, não é... A nossa cultura passou a dar uma ênfase no acreditar, mas o que salva a gente não é acreditar. É crer na pessoa certa que morreu no nosso lugar. Então, assim, é importante. E quem é essa pessoa certa? Jesus. O da minha cabeça? Não. O das Escrituras. Uhum. Antes de trabalhar esse livro do Sproul, reverendo, a gente usou um livro do Herman Bavinck, A Certeza da Fé. E ele vai dizer que pior do que algum liberalismo que ele precisava combater ali no período dele, que ele chamava de modernismo lá na Holanda, né? Era justamente essa ideia de que alguém é salvo só pelo fato de que diz que acredita, independente do que acredita, ou só pelo fato de ter uma boa doutrina, né? Então, você tem uma boa doutrina, pronto, você como se fosse uma ficha. Você pegou a ficha e disse assim, pronto, eu creio nesse conjunto de doutrinas, logo eu sou salvo. E ele, de fato, rejeita isso quando ele desenvolve o conceito dele de fé ali. É um livro, para mim, foi muito marcante, foi muito bom. A gente tem os vídeos publicados no canal da Igreja dos Estudos e de alguns... A Monergismo, não foi? A Monergismo publicou, né? Isso, exatamente, a Monergismo. Foi muito bom para nós estudar esse livro. Agora nós estamos voltando aí em pontos mais essenciais, mais fundamentais da fé, né? Pastor, vocês saíram de uma leitura bem densa. Foi para uma mais tranquila. Mais tranquila, É verdade. Mas é interessante, quando o assunto é bom, quando está interessante a conversa, o tempo no instante passa e a gente não pode atingir 1 hora porque a live do Instagram ela simplesmente fecha e a gente está já encaminhando para o final.
eu queria abrir um espaço para o senhor falar considerações finais, coisas que o senhor acha pertinente, que sejam aplicadas à nossa vida relacionado a isso que falamos sobre onipresença, sobre onisciência também. Fique à vontade para fazer considerações finais nesse sentido. Se alguém enviar alguma pergunta até lá, é possível talvez responder mais uma pergunta, mas a gente já vai direcionando aí para os finalmente da live. Tem uma música antiga que era do grupo Semente, eu acho que era o nome do grupo, era Grupo Semente, que era um quarteto de vozes. E elas tem uma música que eu não vou lembrar assim de cabeça, mas me veio à memória agora, que ela fala assim, que a ideia da música é que Deus me conhece, está comigo em todo lugar, meu Salmo 139, na ideia de presença, mas também de conhecimento, ele sabe tudo sobre mim, me conhece e está sempre comigo, eu nunca fujo dele. Quer que seja quanto ao seu conhecimento, sobre o meu passado, o meu presente, o meu futuro, quer seja presencial, estando a sua presença comigo onde eu estiver. E ele me ama, assim. A ideia, a gente ouve um negócio desse, e é uma coisa boa, é uma bênção, é uma graça, a gente pensa assim, nossa, Deus me ama, ele me cuida de mim, mandou o filho para morrer por mim. Isso é uma bênção e uma graça muito grande. Mas a música, ela dá, eu não me lembro exatamente o momento, mas ela dá uma virada de perspectiva. Você pensa assim, nossa, esse Deus que me ama é todo poderoso, ele é onipresente, onisciente, onipotente, ele tem o controle de tudo. Mas mesmo a ênfase da música é, e por saber quem eu sou, ele sabe que eu sou pecador. E mesmo assim, ele me ama. Assim, a música sai da ênfase na bênção, que é uma graça enorme, mas enfatiza a graça no sentido de que eu não mereço. Ele sabe quem eu sou de verdade. Ele conhece meus pecados do coração, assim, ele conhece o mais profundo do meu ser. E ele sabe que eu não sou lá grande coisa. Uhum. E aí, Calvino, quando começa as Institutas, ele fala da relação entre o conhecimento de Deus e o conhecimento de si mesmo, né? E ele deixa claro assim, eu só consigo entender quem eu sou quando eu olho para a santidade de Deus. E se eu olho para a santidade de Deus e vejo quem eu sou, e vejo que ele me ama mesmo assim, para me fazer uma pessoa mais parecida com Cristo, tendo ciência então do meu pecado, eu tenho ciência do tamanho desse amor. E assim, quanto maior a minha consciência de pecado, mais grato eu sou pela salvação. É uma relação interessante isso, assim, né? E esse Deus que conhece todas as coisas, que não precisa de mim para nada, me amou tanto que mandou o próprio filho. Assim, eu não consigo... Eu que já disse a ele várias vezes que às vezes vou parar de fazer coisas e não paro, ou que vou fazer coisas e não faço. Ele continua me amando. Ele conhece, inclusive, os pecados todos que eu fiz, os que eu ainda vou cometer, mas ele me ama. Então, essa onipresença e onisciência pode servir para nos dar, assim, alegria, porque o nosso Pai é muito poderoso. Tipo aquelas frases de caminhão, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Assim, a gente comigo, tá com Deus. Se gaba do poder de Deus para a gente. E é verdade, ele está. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas tenta olhar um pouco, assim, eu queria convidar cada um a pensar nisso. Tenta olhar um pouco assim, caraca, ele sabe quem eu sou e mesmo assim me ama. Eu acho que a gente passa a valorizar mais o precioso preço que foi pago para nos libertar. Se a gente se acha alguma coisa assim, Jesus meio que fez bem, né, em me salvar. Mas se a gente sabe quem a gente é, quando olha para esse Deus que nós temos, aí a gente sabe que é pecador, e aí a gente não consegue ter outra reação diante dessa salvação que não seja gratidão por tamanha graça, né? Amém. Amém. Glória a Deus. Reverendo Flávio, o reverendo Jorge Tomás, nosso pastor Jorge, mandou aí um fraternal abraço ao reverendo Flávio Américo. Muito obrigado por estar conosco nessa live. Eu acho que a nossa conversa foi muito boa, trouxe aí muitos pontos
importantes, necessários para a nossa discussão contemporânea, né, sobre a igreja, a necessidade de estarmos na presença de Deus. Fomos até a ceia, né, falamos sobre ceia, glória a Deus por tudo isso, por essas implicações que são necessárias, estão ali no nosso dia a dia, a gente às vezes não reflete sobre isso. Glória a Deus por isso. Music aí colocou glória a Deus pela infinita misericórdia e seu amor incondicional. A Lisa aí, apenas a cruz pode abater o orgulho do nosso coração. Louvado seja Deus. Amém. Então, muito obrigado, pastor. Que Deus abençoe o senhor ricamente. Sempre gostei de falar com nordestinos. Mata a saudade um pouquinho. Que o pessoal fala muito daí aqui. Diz o quê? Daí. Aí eu gosto. Aí eu sinto saudade de ouvir o pessoal do Natal dizendo aí. Legal, foi muito bom. Foi bom, obrigado. Obrigado ao convite, ao Ian, ao conselho, todo mundo. E ao Ian, foi muito bom o bate-papo. Amém. Amém. Até mais. Tchau.